Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, dia 26 de janeiro, tá galera? Vou estar simplificando o vídeo dessa rodada aí porque infelizmente eu tô muito enrolado aí, tô com o tempo corrido, tá galera? Então já peço a compreensão de todos vocês, e nessa rodada eu vou estar deixando aí 7 jogos pra vocês, tá? E no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto, fechou? Antes de mais nada aí já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta também que é muito importante, tá? E quem puder também compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais. Nessa rodada de domingo a gente vai ter esses jogos aqui, galera: campeonato italiano, campeonato alemão, português, Inglaterra, Espanha, campeonato paulista e campeonato carioca. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o campeonato italiano, Série A. A gente vai ter o Milan jogando em casa contra o Parma, 8h30 da manhã esse jogo, né? A gente vai ver aí a situação do Milan, oitavo lugar, 31 pontos, né? Vencendo esse jogo ele vai a 34, então pode até entrar aqui no grupo dos 6 melhores, né? Obviamente tem que torcer pro tropeço aí do Bolonha, que joga fora de casa contra o Empoli, e a Fiorentina, que joga fora de casa contra a Lazio, né? Então precisa torcer pro tropeço dessas duas equipes e vencer seu jogo em casa, né? O Parma, por sua vez, está beirando a zona do rebaixamento aqui em 16º lugar, com 20 pontos apenas, né? Então é uma situação complicada. E se a gente for ver aqui, né, galera, os últimos jogos aí do confronto direto: 3 vitórias do Milan, 1 vitória do Parma e 1 empate. Nesse confronto, galera, a gente pode estar pegando aqui vitória do Milan, né? Tá pagando um odd de 1,30. Quem quiser pegar um odd melhor pode pegar um -1 handicap asiático, né? Mas a princípio a gente vai com a nossa dica aí, casa vence. E a segunda opção a gente pega aqui mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora o próximo jogo aqui, campeonato alemão, Bundesliga, vamos ter o Hoffenheim jogando em casa contra o Frankfurt. Jogo que acontece às 11h30 da manhã. Na classificação a gente vai ver a situação aí: o Frankfurt, que é o visitante, está em terceiro lugar fazendo uma ótima campanha, 23 vitórias seguidas, né? Está com 36 pontos. Independente do resultado, vai permanecer aqui em terceiro lugar, né? Porque o Stuttgart já jogou e está com 32 pontos, então Frankfurt está aqui em terceiro lugar e, dependente do resultado, vai continuar, né? Se vencer, empatar ou perder, vai ficar aqui em terceiro. E o time da casa, o Hoffenheim, beirando a zona do rebaixamento, porém vem de uma vitória importante contra o Kiel, fora de casa, por 3-1. Aqui nesse jogo eu acredito que está bem interessante para gols, né, galera? O confronto direto, se a gente for ver aí, os últimos 5 jogos sempre batendo aí, ambos marcam, e mais de 2,5 gols, né? Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica ambos marcam, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, campeonato português, a gente vai ter o Porto, que não vive um bom momento, né, jogando em casa, contra o Santa Clara. 3 horas da tarde esse jogo, né? Na classificação a gente vê o Porto em terceiro lugar, né? Vencendo esse jogo ele pega a vice-liderança, isso porque o Benfica está jogando nesse momento e está perdendo, né? Então o Porto pode chegar aí a 43 pontos e ficar 1 ponto atrás do Sport, que também joga aí na rodada, né? E tem chance de vencer e abrir a vantagem aí maior ainda, né? Mas o Porto pode pegar aí a vice-liderança do campeonato, que é interessante, né? Os últimos 5 jogos do Porto aí são 4 derrotas e 1 vitória apenas, né? Não vai viver um momento legal. E o Santa Clara, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos, né? Lembrando que o Santa Clara aqui na classificação está em 5º lugar com 31 pontos, vai fazer uma campanha mediana, né? Mediana para boa, vamos dizer assim. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 4 vitórias do Porto e 1 empate, né? Então, assim, acredito que o Porto vai quebrar essa sequência de derrota aí contra o Santa Clara, né? Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, campeonato inglês, Premier League, vamos ter o Fulham jogando em casa contra o Manchester United. Jogo 4 horas da tarde, jogo bom para gols, né? A gente vai ver na classificação as duas equipes no meio da tabela para baixo, né? O Fulham, por exemplo, está em 10º lugar com 33 pontos, e o visitante, o Manchester, né, está em 13º lugar com 26 pontos, né? Campanha aí horrível, temporada muito fraca aí do time do Manchester United, né? Nos últimos 5 jogos aí do Fulham, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos 5 jogos do Manchester, 2 vitórias,
vitórias, 2 empates e uma derrota. Confronto direto, o Manchester costuma levar melhor, né? São 4 vitórias do Manchester e uma vitória aí do Fulham nesses últimos 5 jogos, porém, a temporada, como eu falei, do Manchester não é legal, né, galera? Então aqui a primeira opção, a gente vai com a dica mais de 1,5 gol, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, nosso próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter aqui o Barcelona contra o Valência, 5 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Barcelona, que acredito que tem total favoritismo aí para vencer esse jogo, né? Não vem de uma sequência boa, né? Dos últimos 5 jogos aí, 2 empates, 2 derrotas e uma vitória, né? Perdeu em casa pro Leganés, perdeu em casa pro Atlético Madrid e na última rodada contra o Getafe empatou, né? Então não vai vivendo um momento legal e já começa a ver o Real Madrid abrir uma vantagem aí bem considerável, né? E a gente vai ver aqui o Valência, penúltimo colocado, também não faz a campanha nada legal o Valência, né? Tá aí brigando para não ser rebaixado, apenas 3 vitórias em 20 jogos. É pouca vitória aí para um time que quer pelo menos permanecer na primeira divisão, né? Os últimos 5 jogos aí do Barcelona, a gente vai ver que, contando La Liga e também Supercopa da Espanha, Copa do Rei, Champions, a equipe tá bem, né? São 4 vitórias e um empate, né? No Campeonato Espanhol que a equipe não estava na sequência boa, né? Mas acredito que vai quebrar aí contra o Valência. Valência, por sua vez, 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos, e o confronto direto, 4 vitórias do Barcelona e um empate, né? Aqui nesse jogo a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa, menos um handicap asiático, né, para o Barcelona vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Barcelona. Agora vamos aqui para o Campeonato Paulista, a gente vai ter aqui o São Paulo e Corinthians, né? Um grande clássico aí paulista, 6h30 da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser no Morumbi, né? Na casa do São Paulo. Na classificação aí nesse início, né? A gente vê o Corinthians aí 100%, né? 3 jogos e 3 vitórias, e o São Paulo, que fez apenas 2 jogos, uma vitória, um empate e nenhuma derrota. Confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vê 4 vitórias do São Paulo e um empate, né? São Paulo costuma ser aí uma pedra no sapato do Corinthians. E nesse jogo aí, como é clássico, tudo pode acontecer, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica mais de 1,5 gol na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o nosso último jogo, Campeonato Carioca Taça Guanabara, vamos ter o Vasco contra a Portuguesa, 9 horas da noite esse jogo, né? Vasco, na minha opinião, grande favorito, né? Vasco aí que até o momento não perdeu, né? Junto com o Maricá, a única equipe aí que não perdeu nessas duas, né? O Vasco e o Maricá. O Vasco tem uma vitória e 3 empates, né? Na última rodada conseguiu sua primeira vitória contra o Madureira, e a Portuguesa que iniciou bem, né? Vencendo o Bangu por 1-0, depois perdeu o Botafogo, aí foi vencer o Madureira, e na última rodada perdeu pro Fluminense por 3-1, né? Acredito que o Vasco jogando aí com o seu time titular tem favoritismo para vencer esse jogo, tá, galera? E também tô acreditando aí que vai ser um jogo aí com poucos gols. Acredito que é jogo para 2, talvez no máximo 3 gols, tá? Se a gente for ver aqui o confronto direto entre essas duas equipes, 4 vitórias do Vasco e uma vitória da Portuguesa. A primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Vasco para vencer, e a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui, ó.